oportunidade que Ele nos dá de estarmos de volta à Escola Bíblica. Já estamos caminhando para a reta final aí da Escola Bíblica, né? O ano já está quase acabando, daqui a pouco nós entramos de férias. O nosso recesso da Escola Bíblica vai ser dia... Não lembro, pastor, preciso confirmar para depois passar para os irmãos. Depois eu confirmo certinho que a gente já acordou essa reunião, né? E aí depois a gente passa certinho para os irmãos. Mas depois a gente confirma. Estamos chegando já no final do ano. Temos basicamente 2 meses só, né? Para o final do ano. Para as finalizações da nossa escola bíblica. Mas graças a Deus. Irmãos, nós estamos aqui também no meu estudo. Acredito que hoje eu consiga finalizar a lição que nós estamos aprendendo, né? Sobre as 10 características de uma igreja que se torna fria. Eu acredito que hoje eu consiga finalizar. Depois no próximo domingo a gente vê. Não sei se eu continuo aqui dando algum estudo ou se algum outro professor, não sei se o pastor Ronaldo ou o irmão Rafa, a gente vai ajustar essa questão. Mas eu vou tentar terminar hoje aqui o meu estudo. Nós falamos na última aula, né, sobre a 8ª característica da igreja que se torna fria, que foi a ausência do Espírito Santo, né? Uma igreja fria tem ausência do Espírito Santo. A gente pôde ali discorrer essas questões. Falamos lá em 1 Tessalonicenses, falamos em Joel 2. A gente pôde discorrer aí um pouquinho sobre esse assunto. E hoje nós vamos entrar então na 9ª característica, né? As 2 últimas características, né, das 10 características que nós havíamos falado. E hoje, se Deus permitir, vamos terminar essas 2 últimas, tá? A 9ª característica hoje que eu quero falar para os irmãos tem como base a igreja. Uma igreja fria é uma igreja onde não há relacionamento profundo entre os irmãos. É uma igreja que valoriza os defeitos e erros, fomentando muitas vezes com intrigas e fofocas. Esse é o item que hoje nós iremos iniciar. Vamos balizar ali em algumas passagens essa questão. Peço para os irmãos já abrirem lá, deixar separadinho Tiago 4. Tiago capítulo 4, versículo de número 11. Os irmãos que estão aí com a sua Bíblia, você que está pela live também, pode separar a sua Bíblia e deixar separadinha. Porque nós iremos utilizar aí a Bíblia em algumas passagens para balizar o que nós estamos aprendendo. Então deixa a sua Bíblia aí separada. Então vamos começar lá com a carta de Tiago, capítulo 4, o versículo de número 11. Os irmãos que quiserem participar aí pela live, se tiverem dúvidas, tiverem alguma colocação, por favor, mande seu comentário aí pelo chat, né, do YouTube. O irmão Igor que está acompanhando, por favor, irmão Igor, se tiver algum comentário, alguma coisa, por gentileza, manda no meu WhatsApp. Os irmãos que estão aqui na igreja também, se quiserem participar, tecer algum comentário, alguma coisa, a gente passa o microfone e a gente vai aprendendo todo mundo junto, tá? Eu gosto da dinâmica de participação, porque a gente acaba crescendo junto, né, irmãos? Às vezes um tem um comentário que agrega a aula e é muito construtivo isso, né? A gente acaba aprendendo junto. Esse microfone aqui 4 tá... Não tá saindo som. Deixa eu ver se esse vermelho aqui tá saindo som. Aumenta lá, Rafa, aí, por gentileza. Aí eu uso com fio aqui. Se os irmãos precisar, eu passo o sem fio aqui. Por favor. Eu utilizo esse daqui com fio. Camila, liga o 4. Rafa, aumenta o 4 aí, por gentileza, pra ver se sai. Liga ele, Camila. Fala aí pra ver. Aí, tá saindo.
aí se estiver bom, me dá um toque aí, por gentileza, tá bom? Maravilha, graças a Deus. Acho que agora deve estar saindo lá. Então, irmãos, como nós havíamos falado, Tiago, capítulo 4, versículo de número 11. Rafa, pode aumentar mais um pouco aí. O Rafa já está ali com o fone, agora ele vai ajustar certinho. Então, a minha versão é assim, irmãos. Todos acharam aí? Tiago, capítulo 4, versículo de número 11. Diz assim: irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgás a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga ao próximo? Forte esses versículos, né? Tiago aqui ele está instruindo aos irmãos a não tecer o julgamento, né? Porque ele está comparando a questão de o tecer o julgamento à questão do juiz. O juiz, nós sabemos que ele é uma das autoridades máximas, né? Com relação à lei. Ele que vai implementar e vai sancionar as questões de um pleito. E dentro dessa perspectiva, o Tiago está comparando a nós que julgamos ao nosso próximo com um juiz. E ele fala, olha, se nós julgarmos ao nosso próximo, fizermos juízo de valor e quisermos acusar o nosso próximo, logo nós não somos a quem observa as leis ou que estamos debaixo das leis, nós somos o juiz, ou seja, nós estamos num patamar acima. E que nós sabemos que essa não é a realidade nossa. Nós não fomos chamados para sermos juiz. Quem pode julgar apenas é Deus. Então é isso que Tiago está querendo colocar. Então não julgueis os irmãos, porque nós não estamos acima de uns dos outros, melhores condições, ou porque nós somos separados para alguma coisa, ou porque nós fazemos alguma coisa a mais do que alguma determinada pessoa. Então não importa a circunstância, nós não podemos julgar. É isso que Tiago está falando. Aí eu pego emprestado essas falas de Tiago, para a gente entender, queridos irmãos, a grande questão que é uma das características, a nona aqui que nós estamos vendo, né, das 10, que é essa questão de intrigas no meio da comunidade. Irmãos, nós aprendemos na aula passada que a ausência do Espírito Santo, nós perdemos a condução. Nós vimos plenamente que essa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é quem nos traz a condução plena e correta mediante aos planos de Deus. Então, o direcionamento da igreja, o traçado principal, o ordenamento, tudo vem da ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem conduzia, quem conduz. E a gente vê isso muito claro dentro de Atos, né? Atos desde lá do comecinho, trazendo as narrativas da ação maravilhosa do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, do poder derramado ali sobre os irmãos. A gente vê que pós esses momentos desse acontecimento, desse fato extraordinário, dessa promessa, né, que havia sido feita por alguns profetas, que Joel profetizou que nos últimos dias aconteceria essas questões, e a gente vê que isso se cumpre lá em Atos. Nós vemos, irmãos, que uma das ações tremendas e poderosas do Espírito Santo foi conduzir a igreja, certo? Então, o papel da condução, ó, levando a perspectiva da obra da onde nós teríamos que chegar, né? Da onde os apóstolos, os discípulos do Senhor teriam que chegar na condução até o Evangelho chegar a nós. Mas, irmãos, uma das coisas assim poderosa que vem dentro do pacote da ação do Espírito Santo foi justamente a união que esses irmãos tinham. Lá em Atos capítulo 3 e pro capítulo 4, vai narrar para nós que esses irmãos, eles viviam em uma constante união. A Bíblia em Atos vai chegar a dizer que eles tinham tudo em comum. Irmãos, eles viviam numa expectativa de uma união extraordinária, irmãos. Extraordinária. Todos tinham o mesmo propósito, todos tinham o mesmo objetivo.
Todos estavam com o mesmo pensamento. É claro que o cerne ali da questão é que eles esperavam a volta de Jesus a qualquer momento. E não que isso hoje não ocorra, né? Nós cristãos, nós esperamos a volta do nosso Salvador. Porém, aquilo estava muito fresco para eles, da promessa de alguém que acabou de ir e fala: olha, eu vou voltar, espera, já vou voltar para vos buscar. Para eles essa ideia, irmãos, era que Jesus viria assim, ó, pode ser daqui a alguns dias, no máximo alguns meses, Jesus ele vai voltar. Eles viviam essa expectativa. Então, dentro dessa promessa que Jesus fez, ó, estou subindo, mas logo já volto. Eles viviam dentro dessa realidade, dessa espera, dessa esperança. Olha, desapego total, gente, desapego total. O nosso mestre, ele foi, mas como nós vimos ele subindo, ele falou que já vai voltar. Irmãos, lembre-se de uma coisa. Eles viram Jesus subindo, eles viram Jesus fazendo a sua ascensão ao céu de novo. Eles viram quando os dois homens de branco chegaram e falaram: por que vocês estão espantados olhando para o céu, vendo Jesus partir? Esse que está indo, ele vai voltar. Então, irmãos, eles viviam uma realidade de uma esperança muito mais apurada do que a nossa. Nós ouvimos isso e o nosso coração anseia por esse momento, dentro de uma ação do Espírito Santo, né, que faz a gente sentir essa realidade, faz nós sentirmos e vivermos isso que nos aguarda ainda no céu, que a gente nunca foi, mas que quando a gente pensa nisso, o nosso coração se alegra. Mas imagina aqueles irmãos, a expectativa que eles viviam de ter visto o próprio Jesus subindo, né? Além de eles ter convivido com Jesus dentro de uma conversa, de uma intimidade, de Jesus estar falando do céu e tudo mais, eles viviam essa realidade muito, né, assim, muito patente. Então eles esperavam isso. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a grande realidade deles era o desapego total. Então, na ação do Espírito Santo, além de estar acontecendo muitos milagres e maravilhas, uma parte da mensagem que eles pregavam era que, olha, vende tudo, desapega total, porque o nosso Jesus ele já vai vir. Então não tem por que ficar se preocupando com as questões da vida, né? E por todas essas circunstâncias, a expectativa que eles viviam, os milagres que eram operados, a ação do Espírito Santo muito forte, irmãos, eles viviam uma unidade muito grande. Tanto é que quando Pedro e João eles são levados prisioneiros ali por estar pregando a palavra de Deus, que os líderes religiosos ali, eles ficam muito nervosos e levam eles presos. Esse povo ele sempre se reunia para orar em prol dos irmãos. Irmãos, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Eles se reuniam nas casas, se reuniam no templo, em adoração, em petição uns pelos outros. Irmãos, eles não tinham tempo para pensar em coisas pequenas e desagradáveis. Pelo contrário, isso era totalmente superado, eu vejo dentro do contexto. É claro que onde há ser humano não há perfeição, né? Porque a perfeição só vem de Deus. Mas eles superavam as dificuldades pela ação do Espírito Santo. Tanto é que quando Ananias e Safira eles tentam enganar Pedro, né? Na questão da venda do seu imóvel, que eles são mortos ali instantaneamente, que eles tentam mentir. Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo, né? Pedro, ele fala: por que vocês estão mentindo a Deus? Vocês não estão mentindo a mim, vocês estão mentindo a Deus. E naquele momento ali, eles acabam perdendo as suas vidas, né? Porque estavam mentindo dentro de uma ação muito poderosa que o Espírito Santo estava vivendo. A realidade, irmãos, daqueles irmãos era muito linda. Então, quando a gente vê, eu falei tudo isso para a gente chegar no ponto principal, que uma das ações da ausência do Espírito Santo vai trazer essa nona característica, irmãos. Se a gente se perde dentro do contexto do direcionamento do Espírito Santo, a gente se torna pessoas frias, monótonas, espiritualmente falando. A gente perde aquela questão do zelo, e dentro de uma das características que nós já estudamos, que é o amor. A gente perde isso, irmãos, e a gente se torna
profissionais da fé, né? Vou improvisar uma palavra aqui. A gente se torna somente profissionais da fé, ou por que não dizer religiosos? Porque a gente acaba não tendo dentro da perspectiva do Espírito Santo a compaixão, né? Como a gente falou acerca do amor, e a ação do Espírito Santo dentro de nós para trabalhar um parâmetro nas nossas vidas, de nós enxergarmos o nosso irmão errante, aquele que erra, aquele que cai, com os olhos de piedade e de amor. Dentro dessa perspectiva, irmãos, quando a gente perde esse algo que é dado por Deus, e a ação do Espírito Santo mesmo, porque o ser humano no seu natural, ele não age dessa maneira. Ele não tem a bondade de Deus aflorada dentro do seu caráter, ele não tem, irmãos. O normal do Espírito Santo é ser, do ser humano, sem o Espírito Santo, é ser ruim. É ser uma pessoa ruim, uma pessoa dura, uma pessoa impiedosa. E o normal de pessoas assim, irmãos, é trazer o conflito, é olhar para o próximo e ver no próximo os defeitos que muitas vezes ele tem, ou muitas vezes nós temos. Né? Quando nós temos essa falta de percepção da ação do Espírito Santo, a gente olha os defeitos dos nossos irmãos e a gente acaba esquecendo que esses defeitos são inerentes a nós também. E às vezes a gente acaba sentando em cima, escondendo os nossos defeitos e olhando para os nossos irmãos e queremos tecer julgamentos ou críticas. Irmãos, isso dentro da igreja traz um dano violento. Mas um dano violento. Às vezes a gente não percebe. É como aquele versículo que diz, né? Olha, o próprio Jesus falando, você que quer olhar o seu irmão, julgar, tecer julgamento, olha, você tem que tirar primeiro a trave que está no seu olho para você poder enxergar que você também tem esses mesmos defeitos. Por que Jesus ele fala essa questão? Estou falando com as minhas palavras, né? Não é bem assim que está escrito, mas resumidamente falando, porque, irmãos, isso causa é muito doloso no meio da igreja essa questão. Às vezes a gente não percebe isso, mas se a igreja ela começa com focos de discussões acerca de outros irmãos, de níveis de fofoca, de intriga. Irmãos, é como se fosse, eu vou usar o exemplo que a irmã Gilmara deu dentro de uma outra característica que nós estávamos discutindo, que foi a questão do incêndio. Né? Se você, dentro de uma mata seca, né? Uma bituquinha de cigarro, irmão, jogada na beira da estrada, dentro do mato, na época de estiagem, que a gente não tem chuva, aquele mato está seco, uma bituca de cigarro, irmão, jogada ali causa um incêndio e uma catástrofe total. Irmãos, isso é a mesma coisa, a intriga dentro da igreja. Principalmente se a igreja não tiver pautada, na sua maioria, dentro da ação espiritual, né? Ou seja, dentro do direcionamento do Espírito Santo. E aqui não tecendo julgamentos a outros, mas olhando para nós mesmos, irmãos, pare para pensar, nem todo mundo está forte, nem todo mundo está com a sua condição espiritual a plenos vapores, né? Nem todo mundo está. Quem nunca, irmãos, passou por circunstâncias de vida que traz uma frieza na alma, né? Quem nunca passou por isso? Irmãos, nós temos que olhar para o nosso irmão e ver que às vezes ele pode estar fraco espiritualmente e a base espiritual dele está enfraquecida totalmente. E um comentário infeliz nosso acerca de nossos irmãos vai causar um alvoroço. Um chega para um que já está frio e fala, você viu tal fulano? É isso, isso e isso. Dentro de uma reunião, dentro de uma roda. Aí disso aqui, é como se disso que já foi causado vai passando para outros, né? Porque todo mundo tem os seus confidentes, né? Um tem intimidade com um, aí outro vai ter também com essa mesma pessoa, vai ter com outra. E ali se torna, irmãos, e começa a espalhar aquele assunto. Aí começa a trazer divisões dentro da igreja que nós nem percebemos. Porque quando nós damos ouvido ao ponto negativo do nosso irmão, mesmo que esse irmão não nos tenha feito mal algum, mesmo que esse irmão não nos tenha feito problema diretamente a nós, como no individual, mesmo que esse irmão não tenha feito, se a gente escuta falar, tal fulano ele fez tal coisa ruim,
A gente toma aquilo para nós como se aquele ato errado e errôneo do nosso irmão fosse direcionado justamente para nós. E às vezes nós não temos nada a ver com a circunstância. E quando a gente chega para adorar a Deus, por exemplo, e a gente vê aquele irmãozinho ali, nós já olhamos com olhos diferentes. E aquilo já subiu para o nosso coração. Então, se o irmão, na sua fraqueza, ele pega o microfone para falar alguma coisa, ou se ele está adorando a Deus, alguma coisa, a gente já começa a tecer julgamentos. Mas esse irmão aprontou tal coisa, fez tal coisa, está vivendo tal circunstância e está adorando a Deus. Irmãos, às vezes o problema não é nem com a gente. A Bíblia fala que mesmo se o nosso irmão fizer alguma coisa de errado direcionado a nós, nós temos que perdoar, irmãos. Mesmo quando é direcionado. Imagine nós vivendo dentro do âmbito de intrigas e fofocas. Irmãos, por que conduzir ao terceiro julgamento do nosso irmão se nós temos as mesmas dificuldades ou talvez piores? É isso que o nosso querido irmão Tiago está falando dentro daqui do capítulo 4, versículo de número 11. Irmãos, isso é um problema dentro da igreja. Eu não estou falando só de herdeiros do rei, eu estou falando de toda a comunidade de fé, que tem que ser combatida. E só vai ser combatida com a ação do Espírito Santo. Quando alguém chegar, é aquele ditado secular que diz, né? Quando um não quer, dois não briga. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, mesmo que chegue na ideia de fofoca, de intriga e tal, quando nós somos direcionados, irmão, nós temos palavras brandas. Em Provérbios vai dizer que a palavra branda, ela alivia o furor. Se dentro de um calor, dentro de uma emoção muito aflorada, de uma discussão, não chegar ninguém para colocar, né, o famoso panos quentes, né, como nós queremos dizer, queridos, a discussão vai longe. Vou pegar o exemplo de dois casais. Né? A maioria aqui é casado ou já foi casado e tem um relacionamento. Se no momento que nós estamos frustrados, irritados, nós vamos sentar para conversar, ou nem tanto sentar para conversar, já começamos uma discussão, sem querer sentar para ajustar as coisas, e já começa aquele calor tomar conta de nós, dentro da nossa razão, né? Porque nós, seres humanos, nós queremos sempre ter razão, nós sempre queremos ganhar os debates, sair como certo na circunstância. Dentro dessa perspectiva, irmãos, se a gente se acalora e os dois, com a cabeça quente, um vai indo contra o outro, parece que é interminável o negócio. Isso pode durar dias, semana, meses, anos, e a briga nunca termina. Sempre vai ter um machucado ali, uma ferida. Agora, se um está mais equilibrado, e dentro dessa perspectiva, irmãos, nós que somos espirituais, nós sabemos que a ação do Espírito Santo trazendo esse equilíbrio em nós. E nós temos que pedir isso ao Espírito Santo. Espírito Santo, está lá que uma característica do fruto do Espírito é o domínio próprio, é o equilíbrio. Me ajuda, Espírito Santo. Se dentro dessa perspectiva, irmãos, a gente consegue contornar a circunstância, mesmo que o outro esteja nervoso e tal, a gente vem com palavras brandas, a gente consegue falar, não é o momento de colocar a tomar partido da minha colocação. Enfim, a gente consegue dominar aquelas circunstâncias. A probabilidade de não dar confusão é muito grande. E é a mesma coisa dentro da intriga de um relacionamento que nós vivemos como igreja, irmãos. Irmãos, nós somos de fato uma família. A igreja de Deus, ela é de fato uma família. E se não é, deveria ser. E eu não estou falando uma comunidade que tem uma placa, por exemplo, herdeiros do rei. Eu estou falando a comunidade de fé por inteira. Nós somos uma família. Ou deveríamos ser uma família. E dentro de famílias, irmãos, às vezes acaba acontecendo algum deslize, alguma coisa. Mas isso tem que ser relevado, irmãos, e tolerado em amor. E aí a gente vê que a oitava característica, que nós estamos na nona, né? Ela é muito importante numa questão totalitária dentro da igreja. A ação do Espírito Santo, quando nós nos perdemos, irmãos, acaba trazendo um devaneio gigantesco. Gigantesco. Pode falar, irmã Ivete, por favor. Tem uma passagem que eu não me lembro, não me recordo exatamente onde está, onde o Senhor fala para a gente ter paciência uns com os outros por causa da maturidade espiritual. Boa. Se coloca nessa parte também?
boa, maravilhosa essa colocação, irmã Ivete. Tem um versículo, irmãos, eu também não vou lembrar se o versículo que a irmã Ivete falou, que tem, eu não sei se é o mesmo, Ivete, mas ele fala que nós temos que tolerar uns aos outros, né? Nós temos que tolerar uns aos outros, porque perfeito, irmã Ivete, é justamente isso. Esse é um versículo que nos traz um bom encaixe dentro do que nós estamos aprendendo. A questão da experiência, a questão da maturidade. Irmãos, nem todo mundo ele tem a mesma experiência, nem todo mundo tem a mesma maturidade, nem todo mundo tem uma experiência de vida X e todo mundo tem a mesma. Irmãos, às vezes eu vejo muito isso dentro de um casamento, né? Um casamento, um casal às vezes foi criado de uma forma, por exemplo, a mulher é criada de uma forma e o homem de outra. Irmãos, isso traz perspectivas de visões de vida totalmente diferentes. Mas, irmão, totalmente diferente. Isso em várias áreas da vida. Imagina que são várias caixinhas, né? E dentro de cada caixinha da vida, né? De pontos da vida, seja finança, seja diversão, seja saúde, enfim, dentro de cada caixinha principal, de principais aspectos da vida, todo mundo tem lá dentro guardado um certo parâmetro que foi aprendido, seja de ensinamento que vem da família, seja de um estilo de vida que a própria pessoa vai se aderindo ao longo do tempo, né? Ou seja, de uma condição econômica, enfim, vários fatores. E nem todo mundo tem a mesma perspectiva de um ideal de vida, irmãos. Isso, irmãos, esse versículo é perfeito, né? Traz uma abrangência muito grande. E o lado espiritual muitas vezes é assim. Às vezes um irmão, pode até ser que seja, irmãos, por escolhas erradas de vida, por decisões erradas, ele tem muito mais luta do que o outro irmão. É claro que às vezes também não, às vezes são circunstâncias que a vida traz e que não é só escolhas erradas, que a vida acaba trazendo, fazendo com que isso ocorra. Então, às vezes esse irmão ele tem muito mais luta em determinada área do que outro irmão. E dentro dessa perspectiva, a busca e o relacionamento desse com Deus em determinada área é diferente do outro. Né? E eu encaixo isso quando a palavra de Deus também fala que é pra gente andar em dois, né? Porque se um cair, o outro tá ali pronto a ajudar a levantar. Porque talvez, irmão, a minha fraqueza seja algo que você já superou ou algo que você não passe pela essa fraqueza. É assim, irmãos, que nós temos que pensar dentro de uma comunidade de fé. Às vezes o pastor Francisco, ele tem uma fraqueza que eu falo, nossa, mas isso é tão ridículo. Né? A minha visão, é claro que eu estou dando só um exemplo, né? Não estou falando que é isso o caso. Mas talvez na minha visão eu falo, nossa, isso para mim é tão ridículo de ser superado, é tão mais fácil. Eu preciso ajudar o meu irmão. Às vezes ele tem alguma coisa que é bem mais forte que eu e eu tenho uma fraqueza que ele fala, poxa, isso para mim já é bem mais fácil de ser superado. Irmão, dá aqui uma mão. Vamos comigo. Nisso eu já venci, ou nisso eu sou mais forte, não tenho essa dificuldade, eu vou te ajudar. Irmãos, é isso. Eu conversava, para trazer um exemplo dessa questão de família, eu conversava esses dias com um colega lá do serviço e ele não é cristão. E ele falando ali da família dele, irmãos, eu achei tão bonito, porque ele fala, olha, eles me chamam de Galvão, né? Ô Galvão, agora nesse momento que nós estamos vivendo, quem está sustentando a minha família, basicamente na totalidade, sou eu. Porque os pais dele já são muito, muito idosos, né? E na circunstância de vida, um irmão perdeu o emprego, o outro está um pouquinho pior financeiramente, e ele está um pouco melhor do que os outros irmãos. Ele fala, então, eu chego mais junto dentro de casa do que os outros. Mas, um passado bem recente, o meu outro irmão que sustentava basicamente, que eu estava pior que ele, a situação financeira, então ele chegava mais. Então, eles fazem uma divisão dentro do lar, assim, da família, das necessidades, divisão de conta, algo que eu falei, olha que bonito. E eles não são cristãos. Então ele fala, ó, eu falo pro meu irmão, o meu irmão mais que está desempregado, ele fala, olha, não tem problema, se você quiser sair, você precisa sair, pode curtir, só não extrapola, né? Pô, eu tô deixando muitas vezes as minhas vontades para trazer um auxílio aqui para nós, você não pode também extrapolar. E é interessante que eles se entendem, sabe? Tipo, o irmão dele, não, você tá certo, pode deixar. Então eu achei tão bonito aquilo, eu falo, olha, parabéns, cara. Parabéns, e é assim mesmo que nós temos que viver como família.
E dentro da comunidade de fé, irmãos, eu vejo que é justamente isso. É justamente esse é o sentimento que nós temos que ter. Não é um sentimento de olharmos uns para os outros e tentar controlarmos uns aos outros dentro das nossas perspectivas, no sentido de, olha, se eu não acho certo, ele não tem que fazer. Não é dentro de um querer pessoal, não, é dentro de um querer espiritual e um amor que isso vai gerar. Então, irmãos, dentro de uma maturidade espiritual, uns vão ter mais maturidade e outros nem tanto. Então, é justamente isso, esses versículos que a irmã Ivete falou. Pode falar, irmã Ivete, por favor. Então, é que, às vezes, erroneamente, eu falo isso por causa da minha casa. Meus pais, para poder incentivar a gente a fazer algo que outra está fazendo certo, ficava colocando, mas fulana faz isso, fulana faz aquilo, tentando, e com isso eles não entenderam que eles estavam pondo competição ali no meio. Sim. Entendeu? E aí eu me lembro quando Jesus fica, pelo caminho ficam os discípulos, mas eu não sei, eu vou ser mais, eu vou não sei o quê. Aí o Senhor fica quietinho, quando chega lá no destino deles, o Senhor chega e fala, olha, aquele que quer ser mais, que seja servo do outro, ou seja, ajude o outro naquilo que ele não está sabendo fazer. Exatamente. Não é para servir, não é para você chegar e falar, eu sou mais que você. Exatamente. E olha, Ivete, que naquela circunstância eles estavam andando com Jesus. Estavam aprendendo, eles estavam bebendo da fonte ali direto, naquela fontinha geladinha, né, que a gente vai às vezes no interior. Tem aquela fonte que você pega água ali, limpinha, água geladinha, não precisa nem de uma geladeira, né? Aquele calor que você toma daquela água. Eles estavam assim, bebendo direto da fonte, e mesmo assim eles não conseguiam entender. Jesus não estava falando de competição, de competitividade, quem tem que ser o maior e tal. Não, nada a ver. E eles dentro da cabeça deles, olha, quem que vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem que vai estar lá em cima, quem que vai ser o maior e tal. E aí, irmãos, virava uma competitividade que o próprio Jesus falou, caramba, vocês não estão entendendo. Ô louco, tipo, deixa eu ensinar para vocês. Ao ponto de Jesus lá na frente ter que pegar uma bacia, né? Falar, ó, vou lavar o pé de vocês. Dá o pé sujo aí, imundo da caminhada. E lavando os pés, e Pedro, não, o Pedro na soberba dele, né? Nós vamos ver a respeito aqui da soberba. Não vou deixar o Senhor lavar meus pés, não. E tal, Jesus, Pedro, se você não deixar eu fazer isso, basicamente você não vai ter parte comigo, né? Mais ou menos dentro de um resumo, né? Aí Pedro já, então lava o corpo todo. Então. Nós somos difíceis, né, irmão? O ser humano é complicado. O ser humano é muito complicado. Mas essa é a realidade. Irmãos, dentro aproveitando que a gente entrou nesse ensejo da soberba aí do vacilo de Pedro, né? Provérbios 13, o capítulo 13, o versículo de número 10, por favor. Você está com a sua Bíblia aí? Pode abrir junto comigo. Provérbios, capítulo 13, versículo de número 10. Os irmãos acharam? A minha versão é assim, ó. Da soberba só provém a contenda, mas com os que aconselham-se acha a sabedoria. Mas os que se aconselham se acha a sabedoria. Irmãos, Provérbios ele é demais, né, mano? É demais. Os escritores de Provérbios, eles eram realmente homens muito sábios. Da soberba, irmão, só provém contenda. Irmãos, a soberba, ela não é uma característica do Espírito Santo. Pelo contrário. Até um provérbio também secular que diz que a soberba, ela prevê a queda, né? Ela prevê a ruína. A arrogância, a soberba, ela prevê a queda. É o princípio da ruína, irmãos, a soberba. E é a realidade. O ser humano, irmão, que ele é muito soberbo, ele acha que ele é autossuficiente em tudo. Principalmente com relação espiritual. Se você se deparar, irmãos, não que todos nós sejamos totalmente isentos, acho que acredito que todo ser humano, dentro de uma característica humana, ele tem um pouco de uma soberba dentro de uma autoconfiança. Mas se você pegar uma pessoa que é extremamente soberbo, principalmente se ela não tem nada de Deus, somente aqueles que são ateus. Você pega um camarada desse, irmãos, até pra você falar de Deus,
nossa, a pessoa ela já te detona, já acaba com você, ela já te diminui. Ela, não, pra começar, você falar de Deus pra mim você já não serve, sabe? Não dá pra começar a discussão. A pessoa soberba, irmãos, ela é intolerável. Ela é chata, é uma pessoa amarga, é uma pessoa... Pode reparar, irmãos, é uma pessoa infeliz. A maioria das pessoas que são soberbas, eles são infelizes. Pode fazer essa análise. E muitas vezes, se nós estamos soberbos, pode reparar que nós ficamos amargurados. Nós ficamos infelizes, insatisfeitos. Porque a soberba, ela realmente ela causa danos e tragédias, e uma das questões, ela traz a contenda. Irmãos, a soberba dentro do nosso meio, irmãos, ela traz ruína. Ela vai trazer divisão entre os irmãos. Irmãos, eu não estou falando daquele irmão que ele é mais contido, ele é um irmão mais na dele, que ele gosta... Talvez ele não gosta tanto, por exemplo, de ter... Sei lá, visitar um irmão, ficar sempre em visita, sempre constante visita, dentro de um aspecto de diversão ou de entretenimento. Eu não estou falando desse tipo de irmão. Cada um tem a sua característica, né? Eu estou falando daquele irmão que ele realmente é soberbo, ele se acha melhores do que os outros. Irmãos, isso é uma característica muito desagradável, que a Bíblia é totalmente contra. Totalmente contra. Se a gente começa a analisar todos esses poréns, irmãos, todas essas questões que a Bíblia vem nos ensinando, parece ser itens que são desprezíveis. Isso não faz tanta diferença. Mas que, pelo contrário, irmãos, ele causa danos à igreja de uma maneira estrondosa. E muitas vezes silenciosa. E que, irmãos, eu acredito que isso deve ser combatido a todo custo. Uma igreja de Cristo sarada, curada, bem resolvida, ela não tem que ter essas questões disseminadas dentro do seu corpo, pelo contrário. E se isso é identificado, tem que ser combatido, e não combatido com a mesma proporção, mas combatido em amor, em oração, e tentar entender a circunstância pela qual está sendo levada a isso. Tem que ser muito estudado, irmãos, e combatido essa questão. Nós não podemos tolerar questões de intrigas, divisões, dissensões dentro da igreja, irmãos, não podemos. Porque quando isso é uma realidade, a igreja ela fica impedida muitas vezes até do crescimento. A palavra de Deus fala que uma casa dividida ela não prospera. E é uma realidade, irmãos. Uma casa dividida não prospera. Pode observar numa família, se o marido ele tenta ter um equilíbrio, ou vice-versa, né? A esposa tenta ter um equilíbrio, e o outro ele é gastão, ele gasta demais, Irmãos, é difícil de controlar. Isso não só dentro da finança, mas em tudo. Em tudo. Se há uma divisão, não há prosperidade, irmãos. Dentro de uma sociedade, por exemplo, se há uma divisão, não tem como ser próspero. Isso é em tudo, não só financeiro, mas em todas as áreas da vida. Irmãos, eu aproveito o ensejo para a gente lembrar de um dos aspectos. Pode falar, irmã Ivete. É que nem a Torre de Babel, né? Porque eles eram tão unidos que o Senhor falou, vamos descer lá, porque eles estão focados em uma coisa que não tem nada a ver, não vai dar o resultado que eles querem, para o propósito que eu tenho com eles. Exatamente. Teve que trazer as confusões de línguas ali, né? Para um não entender o outro. Irmãos, dentro desse ensejo, eu gostaria até de fazer um adendo muito assim contextualizado, né? A atualidade que nós estamos vivendo agora, por exemplo, eleições. Irmãos, eu tenho visto isso principalmente em redes sociais. Irmãos que estão entrando em conflito por causa de ideologias políticas, partidárias. Irmãos que era para estar vivendo a comunhão dentro do que o Evangelho traz, irmãos estão parando de se falar, irmãos, por conta de questões políticas. Isso, irmãos, mas é muito ruim isso. É muito, não só ruim, como vexatório. É muito vexatório isso, irmãos. Nós que temos que ser o povo mais equilibrado, irmãos. Nós temos que ser o povo mais equilibrado da face da terra. Mas irmãos, isso é um fato, é uma realidade. A Bíblia fala que nós temos o Espírito Santo, irmãos. Quem é mais equilibrado que o próprio Espírito Santo?
Eu vejo dentro dessa perspectiva, lá em Tito 3, se os irmãos quiserem abrir, Tito, capítulo 3, o versículo de número 9. A minha versão talvez seja um pouquinho diferente da dos irmãos. Tito, capítulo 3, versículo de número 9. Os irmãos estão procurando ainda? Glória a Deus. Todos acharam? A minha versão diz assim, ó, Tito, capítulo 3, versículo de número 9. A minha versão diz assim, ó, mas evita questões tolas, genealógicas, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Eu acho que a versão dos irmãos deve ser um pouquinho diferente da minha, né? Eu vou repetir a minha, ó. Mas evita questões tolas, genealógicas, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. A dos irmãos é assim também? É muito diferente da minha? Loucas. Maravilha. Então é bem parecida, né? Irmãos, e essa é uma realidade que era muito vivida lá na época de Paulo, de Pedro, ali dos discípulos. Por quê? Porque havia muito debate acerca da lei, né? Principalmente se tinha que cumprir em sua totalidade, como foi implementado pelos judeus, ou não. Até pelo fato de que os gentios eles eram agregados fora de um contexto de lei. Então ficava aquilo, eles podem, não podem. Irmãos, era uma discussão muito grande. E dentro disso entrava-se as ideologias muito... era muito aflorada, né? Porque imagina, se os judeus que tinham toda aquela questão do próprio Deus ter implementado as leis e tudo mais, eles não aceitavam que outros viriam para ser salvos, porque eles tinham as ideologias deles que traziam a adoração às outras imagens. Enfim, irmãos, era uma competição muito acirrada dentro desse assunto, né? E eu vejo, irmãos, que aqui Paulo instruindo a Tito, ele está falando justamente essa questão. Fala, irmãos, a gente tem que evitar essas brigas, porque eu imagino, irmãos, que tinha muito conflito dentro disso, e muitos irmãos paravam de se falar. Felipe, mas é claro que dentro dessas ideologias aqui que o versículo está trazendo, era sobre a lei. De fato, era sobre algo salvífico muitas vezes, né? Claro que muitos não aplicavam a questão salvífica, eles só queriam implementar as suas vontades dentro da religião. Mas eu vejo, irmãos, que hoje em dia, principalmente por essas condições eleitorais e tal, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para a gente não se machucar e machucar os outros. A nossa esperança dentro de um contexto de político e tal, eu não vou nem dizer esperança, a esperança é uma palavra muito forte, mas eu vou dizer que as nossas convicções, elas não podem nos tomar a ponto de nós ferirmos os outros, se eles têm convicções diferentes. Irmãos, nós não podemos fazer isso, mas de forma alguma. Primeiro que nós vivemos num país, apesar dos pesares, né, que tem uma democracia. Irmãos, não pare de se falar. Não pare de se falar. Não odeie o seu irmão por conta, principalmente, de coisas vãs, que é o que o versículo está dizendo. Nós não podemos nos apegar com esse tipo de coisa. Dentro desse ensejo, claro que estou fazendo um assunto contextualizado da política, mas também, irmãos, por exemplo, como doutrinas. Doutrinas é algo que traz muitas discussões, né, entre irmãos. E doutrinas e dogmas, né, eu colocarei os dogmas também. Sobre que eu entendo ser dessa forma, o outro não, eu entendo ser dessa forma, eu entendo que eu penso dessa maneira, eu vejo essa questão sobre outra, e tem os irmãos que deixam de se falar, irmãos, por conta dessas questões ideológicas. Irmãos, nós não podemos deixar que isso seja uma realidade dentro do corpo de Cristo. Mas vivemos em um amor sobrenatural que mesmo se o meu irmão ele pense diferente e a gente não consiga concordar, fala, não, irmão, mas a minha visão é eu não consigo ver isso. Irmãos, está tudo bem, está tudo certo.
Desde que, claro, né, irmãos, eu não estou falando que a gente tem que ter irmãos que deturpam, né? Eu não vou nem chamar de irmãos, mas eu vou trazer no âmbito da apologética aqui, né? Tem seitas que deturpam totalmente a palavra de Deus. Totalmente. Tem algumas religiões aí que eles mudaram as escritas e tudo mais. Dentro desse contexto, jamais nós teremos que tolerar esse tipo de circunstância. É claro que nós não devemos brigar com ninguém. Mas dentro dessa circunstância, nós não devemos tolerar, né? Nós estamos fazendo uma apologética totalmente fora, totalmente irreal. Esse tipo de gente, a Bíblia fala que nós não temos nem que ter convivência, né? A própria Bíblia diz isso. Mas, irmãos, não é que a gente tem que sair brigando com todo mundo, não é essa a questão. É claro que o cerne da coisa é a realidade cristã. É sobre a família espiritual. E a gente vê, irmãos, que por ideologia, por algumas outras questões, muitos acabam entrando em conflito. E não é uma ação espiritual, irmãos. Não é. As questões de conflito têm que ser tratadas em amor. Em amor. Provérbios 6, para a gente finalizar essa questão a nona, né? Que uma igreja fria, ela acaba não tendo essa intimidade entre irmãos, acaba se perdendo, intrigas, fofocas, desvalorização da pessoa, do indivíduo que erra. Então é sobre isso que nós estamos falando. Então, para a gente finalizar, eu vou fechar lá em Provérbios 6, o capítulo 6, versículo de número 16. Vamos ler até o versículo de número 19. Também é bem conhecido, né, esses versículos. Irmãos, isso daqui é uma correção bem forte para a gente fechar, tá bom? Todos acharam? Provérbios 6, 16 ao 19. A minha versão é assim, ó. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Forte isso aqui, né, irmãos? Tá falando que Deus, ele abomina, irmãos. Abomina. O próprio Deus abomina essas questões. E o último aqui, a última questão, é justamente o que a gente está falando, né? E o que semeia contenda entre irmãos. Querido, você já parou para pensar que teve um que tentou colocar intriga, não só tentou, como ele conseguiu, que ele dividiu a terça parte dos anjos no céu, que foi o inimigo? Isso é uma característica própria de Satanás, irmãos. Ele traz divisão. Ele trouxe divisão. Ele trouxe intriga no céu. Isso é algo próprio dele. E é algo que Deus abomina, irmãos. Intriga entre os irmãos. Aquela pessoa, irmão, que ela é muito intriguenta. Primeiro que ela já não é bem-vinda nem em meio às pessoas. É claro que nós estamos colocando que, como os versículos que a irmã Ivete trouxe a nós, né? Nós temos que nos tolerar uns aos outros, suportar uns aos outros. Mas tem irmãos que, ele gosta de uma, né? Uma fofoca, uma intriga, ele sai semeando problema entre os irmãos. Ele gosta disso, irmão, é da pessoa. E isso, se a pessoa ela não consegue perceber isso, é difícil até de tratar. Porque às vezes a pessoa não enxerga esse problema, ela não enxerga que ela precisa ser tratada no Espírito Santo. E ela não deixa ser trabalhada, irmãos. E exatamente, pastor, isso entra a soberba da pessoa. Só ele tem razão. Só ele tem razão. Eu lembro uma vez um certo versículo, um versículo que fala, né, que aquele que está em Cristo, ele é... As coisas velhas já passaram, né? E tem gente que fala, não, eu nasci assim. 2 Coríntios. Eu vou morrer assim. 5:17. 2 Coríntios 5:17.
Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E tem irmãos que eles falam, não, irmãos, eu não vou deixar, eu sou assim mesmo, eu sou dessa maneira e não tem jeito. Não. Irmãos, se está errado, tem que ser mudado. E não falo isso só para os outros. Isso serve para mim, irmãos. Serve para mim. Senhor, eu tenho uma dificuldade, às vezes eu quero me justificar diante de Deus. Senhor, mas é isso, é por conta disso, é por conta daquilo. E Deus está falando, não, mas esse problema você tem que mudar. Você tem que ser deixado de ser tratado pelo Espírito Santo, tem que buscar isso no jejum, na oração, sabe? Não derramar na presença de Deus, no choro, na lágrima. Senhor, me muda, me muda, me muda. Exatamente, né? O Nicodemos, né? Falando, Nicodemos, é necessário nascer de novo, mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Vou nascer de novo, Jesus. Nicodemos, você não está entendendo nada. Tem que nascer da água, do Espírito. Oh, meu Deus, Jesus nos ajuda, Senhor, a nascermos de novo, Senhor. Oh, meu Pai. Irmãos, então vamos encerrar aqui essa nona característica, que é essa divisão entre os irmãos. Uma característica que uma igreja fria, é justamente isso, irmãos. Falta essa comunhão plena e tem essas questões de divisão, e que Deus nos ajude, irmãos, que na Herdeiros do Rei não tenha isso, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos para a 10ª e para a última, irmãos, para a gente poder encerrar esse estudo, em nome de Jesus. A 10ª característica, para a gente fechar, é assim: uma igreja fria é uma igreja que há muito perdeu o temor do Senhor. Há muito se perdeu o temor do Senhor. Irmãos, essa 10ª característica aqui, queridos, é uma característica muito real nos dias de hoje, né? E eu vejo que essa questão do temor, a gente já vai lá para o versículo, mas eu vejo que essa característica do temor é muito reflexo de uma igreja que a gente estudou também, que é a igreja que ela se torna feia, ela ama mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. E a gente vê que o mundo de hoje, irmãos, é um mundo basicamente sem temor. E quando eu digo temor, né, o temor é aquela questão que traz até um respeito, né? Não só o medo, mas é uma fusão entre respeito, uma questão de ética, moralidade. É tudo junto dentro de uma questão só que traz a nós um temor. Então, a sociedade que nós vivemos hoje, irmãos, ela não tem temor, ela não tem respeito, não. A gente vê que os nossos jovens, a nossa juventude, eles não respeitam nem a autoridade. É uma coisa assim, irmãos, e eu acho que é uma coisa que vem até de cima, né? O mundo hoje prega uma liberdade, sabe, uma liberdade sem limites mesmo, sem controle. O mundo está assim. E eu vejo que hoje dentro da igreja, irmãos, a gente quer trazer essas questões também, e nos falta o temor, aquela reverência, aquele respeito devido que Deus tem que ter. Irmãos, e quando eu falo isso, eu estou trazendo dentro de um equilíbrio mesmo, eu não estou falando de uma questão religiosa, sabe? Tem muitas pessoas que eles acham que eles têm um temor, muitas vezes, vamos trazer para nós, né, para não tecer julgamentos, mas nós achamos que nós temos um temor porque a nossa postura de uma conduta religiosa é extrema. Mas o nosso eu mesmo não está sendo trabalhado dentro de um temor a Deus. O que ninguém vê, sabe? Quando nós estamos sozinhos, o que nós fazemos? Qual que é o nosso pensamento durante o dia? O que nós desejamos? O que nós maquinamos? Sabe, tem muita gente que fala, não, eu sou temente a Deus, porque ele finge passar uma realidade de que realmente ele não é. E não é esse tipo de temor que eu estou falando, irmãos, é um temor que traz a verdadeira redenção que Jesus nos deu. É um temor que é aliado à fé, que é aliado ao amor, que é aliado à conduta, que é aliado a ser cheio do Espírito Santo. É todas essas outras características que nós aprendemos. Isso é um temor, queridos, que traz em nós, que nos traz perseverança, que nos traz respeito, admiração, diante de um Deus maravilhoso. Isso muda as nossas vidas, isso muda as nossas condutas. Irmãos, eu costumo dizer que a religião, ela não é capaz de mudar o caráter de uma pessoa.
Ela pode levar, a religião, ela pode levar somente a religião, né? Não estou colocando Deus aqui, estou falando somente atos religiosos, como qualquer outra religião, né? Não só nós cristãos. Ela pode levar uma pessoa a melhorar as suas condutas, mas o caráter inerente do ser humano, ele não é transformado por uma religião, ele só é transformado pela ação do Espírito Santo. É só por Jesus, o sangue remidor no Calvário, irmãos, é só isso que muda um ser humano de fato. Enfim, vamos para a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Para a gente começar a balizar aqui essa questão, 1 de Pedro, capítulo 2, o versículo de número 17. Todos acharam? A minha versão é assim, ó. Capítulo 2, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 17. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Irmãos, é óbvio que aqui tem um contexto, né? O apóstolo Pedro está ensinando até mesmo aqueles irmãos que viviam em épocas de servidão extrema a honrar os seus senhores. Tem todo um contexto, né? Por trás do contexto imediato aqui, né? Mas dentro desse versículo isolado, ele traz uma abrangência gigantesca para nós. Honrai a todos. Irmãos, é interessante que todas as características do cristão, ela se une, né? É uma fundição que vai trazendo uma melhoria em todas as nossas áreas de vida, né? Honrai a todos. Irmãos, independente das circunstâncias que nós somos, o patamar econômico que nós temos, nível social, nós temos que honrar a todos. Amai aos irmãos. Nós acabamos de ter um ensinamento aqui sobre o amor, especialmente fugir dessa questão de intrigas e tudo mais. E o ponto mais importante aqui, o cerne da nossa 10ª característica é temei a Deus. E claro que ele finaliza, né, honrar ao rei, que é a questão que eu ensinei, que eu trouxe sobre o que Pedro está ensinando aos irmãos que são servos. Temei a Deus. Temei a Deus. O temor do Senhor, irmãos, ele é algo fundamental num cristão. É toda aquela introdução que nós já demos. O temor do Senhor, irmãos, é como nós falamos, né? Eu aprendo desde criança na escola bíblica, né? Que temer a Deus não é ter medo de Deus, né? Eu me lembro que sempre as professoras ensinavam a gente que o temor do Senhor, ele não é algo que somente o medo, eu não vou fazer porque Deus vai me jogar no inferno, né? Eu não vou fazer porque Deus pode me colocar num câncer, né? Entende, irmãos? O temor do Senhor não é algo que eu não faça pelo um privilégio em vida. O temor a Deus não é que eu deixo de fazer ou eu faça alguma coisa em temor a Deus por um privilégio buscado em vida material, em conquistas. Não é, irmãos. O temor do Senhor eu entendo que é algo que é correlacionado a tudo que nós já falamos e também à fé. E eu vejo que o apóstolo Paulo ensinando, ele fala que a fé, ela não é algo que vem de nós. Ela é dom de Deus, né? É algo que é trabalhado também pelo Espírito Santo em nós. E eu entendo, irmãos, que da mesma maneira o temor do Senhor, ele vem dentro desse pacote. Ele vem daquele cristão que ele tem uma fé inabalável, ele tem um amor incondicional. E aquele temor, irmãos, é algo tão gostoso. Não é algo pesado de um temor, de um jugo que é colocado e a pessoa ela fica com medo, ela perde a sua paz, ela perde a alegria da vida em Cristo. Ela não tem a alegria da salvação, como a palavra diz, né? Tornai a ter a alegria da salvação. O temor, ele vem dentro desse pacote. E ele traz muitos benefícios para a vida do cristão, irmãos. Quando nós nos apropriamos dessa questão, desse temor que a Bíblia nos ensina, né? Eu separei até algumas questões aqui.
que o temor de Deus ele é importantíssimo para o crente, pois ele é. Olha só que gostoso, irmãos. Olha, a palavra de Deus ele é maravilhosa, irmãos. Olha que gostoso. Então, o temor de Deus ele é importantíssimo para o cristão, para o crente, pois ele é tesouro dos cristãos, tesouro dos crentes, daqueles que acreditam em Deus. Se a gente for lá para Isaías 33, no capítulo 6, o capítulo 33, o versículo 6, ele vai dizer o seguinte, ó: será ele a estabilidade dos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor é o tesouro. Irmãos, Isaías está falando acerca do temor ao Senhor. Ele está falando que, olha os benefícios que traz, irmãos. E ele fecha, além de ele falar da salvação, ele fala do conhecimento, e ele fecha falando, e o temor do Senhor é o seu tesouro. É um tesouro, irmãos, porque dentro disso a gente descobre maravilhas para a vida. Irmãos, que é algo que diplomas não compram. São coisas que, características inerentes à vida que sucesso social não traz. Que posicionamento, que conquista, irmãos, seja lá o que for, não compra. É um tesouro, irmãos, de fato, porque o temor do Senhor, ele vai nos trazer ferramentas para a vida, porque a gente começa, primeiro, a analisar a palavra de Deus, e aquilo vai sendo como um manancial de águas vivas dentro de nós, né? Quando a gente vê Jesus falando, ó, não vai por esse caminho, faz isso daqui, a sua conduta tem que ser essa, não tem que ser aquela, e aquilo vai alimentando a nossa alma, fala, Senhor, é isso mesmo, é isso mesmo. Irmãos, e não tem como não sermos abençoados, não tem como, porque o temor do Senhor faz vivermos uma realidade da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é repleta de prosperidade. Ah, Felipe, você está pregando riqueza. Não estou falando disso, irmão, estou falando da prosperidade de vida. Sabe o que é ser próspero na vida em todos os sentidos? Irmãos, se você pegar a palavra de Deus e você levar para uma pessoa, por exemplo, ateu, e falar, camarada, ó, lê isso daqui. Tira toda a questão espiritual disso daqui, se você conseguir, né? Porque é meio impossível, né? Você ler a Bíblia e algo espiritual não mexer com você. Porque é diferente, mas enfim. Você pegar e falar, campeão, se você conseguir, leva só as condutas de vida que esse livro te traz. Irmão, a pessoa vai ser um vitorioso. Vai ser um vitorioso, ele vai se dar bem na vida, irmãos. Ele vai ser feliz, ele vai ter mais paz, né? Claro que a paz essencial que o Espírito Santo tem, se a pessoa não aplicar o Espírito Santo, ela não vai ter. Mas eu digo, ele vai ser uma pessoa mais equilibrada na vida. Pode falar, por favor. Essa sua frase é tão interessante, porque foi através desse contexto que você acabou de falar que surgiu o liberalismo. O fato do iluminismo ali em 1900 ele ter surgido foi isso, foi tirar a espiritualidade da Bíblia e só transformar ela em fato histórico, em fatos de conduta de vida. Foi daí que a gente está com essa bagunça toda teológica agora, porque eles tiraram a espiritualidade da Bíblia e colocaram simplesmente um livro de conduta. Então eles tratam a Bíblia apenas como um livro histórico. Um livro histórico comum. Né? Muitos colocaram a Bíblia como banalizado, né, irmãos? Algo banal, né? Mas é interessante, irmãos, eu estava vendo aquele Tiago, acho que é Tiago Nigro. Eu não lembro sobre o nome dele, mas ele é conhecido como Primo, né? Ele é um influenciador, que ele é um economista. E ele fala que uma certa vez ele foi ler a Bíblia, ele falou, eu fui lá para Provérbios, ele falou, olha, quem são as pessoas mais sábias do mundo? Ele foi pesquisar as pessoas mais sábias e ele caiu em Salomão. E ele falou, não, Salomão também, entre algumas coisas que ele escreveu o livro de Provérbios. E lá vai falar sobre as questões de riquezas, eu vou ler isso daí. Porque ele é um economista, né? Ele está em busca da riqueza e tudo mais, e ele fala que ele começou a estudar. Irmãos, olha que interessante. Ele foi pegar lá conselhos de Salomão somente para ele trazer para a vida dele secular, normal. Vou aplicar para a minha vida, para trazer uma sabedoria para eu ter mais dinheiro. Só que dentro disso ele teve um encontro com Deus, irmão. Lendo Provérbios. Irmãos, Provérbios. Ele não estava lendo os evangelhos. Não, ele estava lendo Provérbios. Ele não foi com a intenção de ler a questão espiritual. Não, ele só foi pegar conselhos de um
de sábio, né? De um sábio que fala sobre conduta de vida, sobretudo também sobre riqueza e tudo mais. E ele teve um encontro com Deus. Ele falou que dali pra frente a vida dele nunca mais foi a mesma. Que ele teve um encontro com Deus e tudo pra ele começou a fazer sentido. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, se é, irmãos, se é que pode tirar o espiritual, mas claro que não dá pra tirar. Quantos estudiosos, irmãos, foram ler a Bíblia para confrontar pessoas, para trazer bases históricas, e eles acabaram se convertendo, mas quantos? O Tasso Licurgo, um grande cientista do nosso meio cristão, ele era totalmente ateu, e ele começou a ler a Bíblia como algo que era para tirar bases contra a existência de Deus. E ele acabou se convertendo, irmão, porque é um negócio extraordinário. Pode falar, pastor Ronaldo. No livro dos Salmos, de número 111, no versículos de números 15, vai nos dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então esse hoje, irmão, né, vamos dizer assim, ele entrou nessa parte. Ele ele foi buscar a sabedoria e conhecer o temor. Então aqui a palavra está dizendo que quando nós tememos a Deus, quando nós o respeitamos, né, quando nós o consideramos como sendo o Senhor e não com medo das consequências, exatamente, de nós não o rejeitarmos, né? Então quando nós o buscamos nessa condição, a palavra vai dizer que a sabedoria vem, o entendimento vem, entende? E nós passamos então a obedecê-lo, não por obrigação, mas por reconhecimento, exatamente, do que ele é, pelo conhecimento, pela sabedoria, por aquilo que ele mesmo acrescenta a nós, por nós o reconhecermos como Senhor. Exatamente. Então, e no Salmo 112 diz: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Glória a Deus. Ou seja, muito feliz será o homem que reconhece em Deus o seu senhorio. Exatamente. E, primeiro que nós aprendemos que ele é o tesouro. Segundo que ele é a base principal da sabedoria, que é o que o pastor Ronaldo acabou de ler. Dentro desse mesmo tema que o pastor Ronaldo acabou de ler, em Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7, vai falar justamente a mesma coisa que o salmista relata, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha que coisa, irmãos. Se o temor do Senhor ele nos traz sabedoria, ele nos traz essa questão da intimidade, o contrário disso é justamente o ser um insensato, ser um louco que vai desprezar a instrução. Irmãos, se nós desprezarmos instruções valiosas de vida secular, já nos traz prejuízo. Imagina nós rejeitarmos instruções do próprio Deus. Irmãos, somos loucos, né? Somos aquele que Jesus falou lá, né? Louco, essa noite vão pedir a sua alma. O que tem guardado para a vida eterna? Se guardou das coisas do mundo, tá, mas você é um louco, que você achou que a sua vida vai ser eterna, viver aqui, vai ficar deitado para sempre em berço esplêndido, né? Como diz o hino nacional brasileiro. E somos tidos como louco. Irmãos, outra característica do temor a Deus, ela é fonte da vida. Olha que aleluia, que coisa maravilhosa. Lá em Provérbios 14, capítulo 14, versículo de número 27, vai dizer o seguinte: o temor do Senhor é uma fonte de vida. Aleluia. Para o homem se desviar dos laços da morte. Que coisa maravilhosa, irmãos. E os laços de morte que eu vejo aqui, quando a Bíblia traz essa questão de morte, não é só morte física, é também morte espiritual, irmãos. O homem que morreu espiritualmente, irmãos, é um abismo sem fim, a alma, né? A alma se torna um abismo sem fim, sem contar os laços de morte. Irmão, quem não tem sabedoria, temor a Deus, ele se enfia em cada problema, coloca a sua vida em risco, coloca a vida da família em risco. Enfim, irmãos, é uma tragédia. Irmãos, o temor de Deus é um negócio fantástico. Aleluia, Jesus, como é gostoso. E para a gente finalizar aqui, eu queria basear o término dessa questão lá em Jó, o capítulo 1.
Jó, o primeiro livro escrito, né, o livro mais antigo da Bíblia, vai nos dizer lá no capítulo 1, versículo 8, eu já vou finalizar, irmão Gilmar. Jó, capítulo 1, versículo de número 8. Olha só que interessante isso daqui, irmãos. Isso aqui é o próprio Deus tendo um diálogo, né? Um diálogo com o nosso adversário, né? Satanás, o diabo, seja lá como você quer colocar, Lúcifer. Mas aqui é o próprio Deus tendo um diálogo e ele está falando acerca de um homem. Lá em Jó 1 diz assim, ó, Jó 1, o versículo de número 8, diz assim: Disse o Senhor a Satanás: Notaste porventura o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Irmãos, olha o segredo desse diálogo de Satanás, ou de Deus com o nosso adversário. Deus, ele está apresentando uma pessoa, assim como eu e como você. E ele traz essa característica de Jó, um homem vencedor, porque ele coloca um segredinho muito básico. Jó, ele temia a Deus. Ele temia a Deus, e por ele temer a Deus, irmãos, ele era próspero em tudo. Porque o temor de Jó não estava baseado no medo de ser jogado ao inferno. Entende isso? O temor de Jó era a essência de vida dele. Ele temia a Deus porque aquilo era a essência da vida dele. Ele tinha aquilo como base da vida. Irmãos, isso é extraordinário. Olha a vida de Jó, irmãos. A conduta desse homem. É claro que ele errou. Até praguejou, né? O dia que ele nasceu e tal. Claro, uma circunstância de vida que ele estava vivendo, né? Não foi fácil não, irmãos. Mas, irmãos, um homem que foi íntegro ao Senhor. Uma fidelidade, irmãos, inabalável. Isso estava dentro do que o próprio... Irmãos, não foi Jó que falou, olha, eu sou assim porque eu temo a Deus. Não, isso foi Deus falando de Jó. Que coisa extraordinária, irmãos. Que Deus possa falar disso, pelo menos pensar disso acerca de nós. Olha, que o fulano de tal, que o irmão Felipe, que o pastor Francisco, a irmã Camila, todos os irmãos, olha, são tementes a mim. E por isso eles se desviam do mal. Irmãos, que coisa maravilhosa. Imagina Deus olhando lá de cima, irmãos. Ele, mesmo a gente sendo fraco, transgressor, ele olhar e falar: esse irmão, esse meu filho, essa minha filha, ela é temente a mim. Eu fico imaginando, irmão, o amor de Deus com isso. Irmãos, eu fico imaginando, às vezes a gente pensa, né? Não, mas Deus, ele não pode nos amar por isso. Porque a gente é imerecedor, de fato somos. Mas a Bíblia diz que nós somos ruins, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus. Eu fico imaginando, irmãos, eu fico tão orgulhoso dos meus filhos quando eles fazem as coisas certas. Eu fico tão orgulhoso que não me traz uma alegria tão grande, eu fico imaginando Deus falar: poxa, é tão temente a mim. Olha a fé, olha, irmãos, isso é maravilhoso. Irmãos, então o temor do Senhor, ele tem que ser algo inerente ao cristão. E a frieza espiritual, ela nos rouba o temor do Senhor. Ela pode nos trazer medo, ela pode nos trazer frustrações, ela pode nos trazer remorso, mas ela não nos traz temor. Não nos traz. A realidade religiosa não nos traz. Agora a realidade dentro de um contexto de Deus espiritual, vivo, eficaz, que dentro de nós, irmãos, traz um temor que muda as nossas vidas. E a nossa realidade espiritual muda. Irmãos, obrigado por a oportunidade de compartilhar com os irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma colocação, por favor, nos procure. O material está disponível para você que quer fazer o download de todo esse ensinamento. Está lá no nosso Instagram, lá no link, tem lá lá na nossa bio, né, na página principal da Herdeiros do Rei, ou aí embaixo aí nesse vídeo que vocês estão vendo aí, quem está acompanhando pela live. Nos comentários do Instagram aí vai ter, na descrição aí do YouTube, vai ter os links lá. É só clicar, ele vai te direcionar para a área de download, onde a gente tem os conteúdos que já foram ministrados aqui na sala dos Berianos, tá bom? Então esse conteúdo está disponível lá para você que gosta de ter estudos aí, tá um monte de versículo base, tá todos os temas lá separadinho. Pode baixar aí e deixar salvo aí para quem gosta de um estudo, deixar guardado, se quiser aprender um pouquinho mais, tá tudo lá, tá bom, irmãos? Deus abençoe. No próximo domingo, nós vamos decidir ainda quem vai ser o professor que vai dar continuidade.
mas com certeza vai ser de bênção, como Deus tem trazido aos nossos corações a palavra dele, que é eficaz às nossas vidas, né, irmãos? Passa a palavra para a irmã Gilmara, que vai fazer as apresentações.